Poemas completos de Alberto Caeiro, O Guardador de Rebanhos. Esse é o quarto poema. Esta tarde a trovoada caiu, pelas encostas do céu abaixo, como um pedregulho enorme. Como alguém que de uma janela alta sacode uma toalha de mesa, e as migalhas, por caírem todas juntas, fazem algum barulho ao cair. A chuva chovia do céu e enegreceu os caminhos. Quando os relâmpagos sacudiam o ar e abanavam o espaço, como uma grande cabeça que diz não, não sei porquê, eu não tinha medo. Pus-me a rezar a Santa Bárbara, como se eu fosse a velha tia de alguém. Ah, é que rezando a Santa Bárbara, eu sentia-me ainda mais simples do que julgo que sou. Sentia-me familiar e caseiro. E tendo passado a vida tranquilamente como o muro do quintal, tendo ideias e sentimentos por os ter, como uma flor tem perfume e cor. Sentia-me alguém que possa acreditar em Santa Bárbara. Ah, poder crer em Santa Bárbara. Quem crê em Santa Bárbara julgará que ela é gente invisível ou o que julgará dela? Que artifício! Que sabem as flores, as árvores, os rebanhos de Santa Bárbara? Um ramo de árvore, se pensasse, nunca podia construir santos nem anjos. Poderia julgar que o sol é Deus e que a trovoada é uma grande quantidade de gente zangada por cima de nós. Ah, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos, ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. E eu, pensando em tudo isso, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido e soturno, como um dia em que todo o dia a trovoada ameaça e nem sequer de noite chega. Vamos começar com essa história da Santa Bárbara, né? Ele quer ser como uma tia, como uma velha tia que acreditasse em Santa Bárbara. Se ele quer ser como uma velha tia Se ele quer ser como uma velha tia que acredita em Santa Bárbara, ele não acredita em Santa Bárbara. Então ele não tem uma fé e ele quer ter essa fé. Mas aí tem alguma coisa que parece que até a tia ali tem um problema com até a tia. Então a gente já chega ali. Ele quer ter essa fé por um ardor religioso tradicional que a gente está acostumado, né, para a proteção dos santos, etc. Não é o que parece aqui, né? Perceba em passagens como essa. Ah, é que rezando a Santa Bárbara eu sentia-me ainda mais simples do que julgo ser. Eu sou um homem culto. Eu sou um homem que tem uma explicação para as coisas. Eu sou um homem que já ultrapassou a minha tia, a minha velha tia há tanto tempo. Eu, com todo esse meu conhecimento, já não consigo mais acreditar em Santa Bárbara. Eu sou complexo demais. E é contra essa complexidade que eu me volto. É essa complexidade que traz tristeza. É essa complexidade, como a gente vai ver no restante dos poemas do livro, que traz dor. É essa complexidade que traz o raciocínio. O raciocínio é se fechar em si mesmo. Pensar é a doença, né? Porque pensar, se você começa a pensar, você não consegue ver. Lembrem-se do poema passado, o que começa com ao entardecer, debruçando pela janela, até aqui no canal. Há uma diferença entre andar pela estrada e estar absorto em seus pensamentos e andar pela estrada a reparar a estrada, a reparar nas árvores, a reparar nas flores. Então o pensamento é essa doença do ser que nos afasta da realidade simples. Nessa escala, a tia que acredita em Santa Bárbara é melhor do que o guardador de rebanhos que não consegue mais acreditar em Santa Bárbara.
Então ele pensa, se eu pudesse ser se eu pudesse ser a minha tia que acredita em Santa Bárbara, se eu pudesse ser uma pessoa mais simples, se eu pudesse ser como uma crente, né? Uma fiel, né? Que não vem com essas complicações aí, que sei lá o que acontece nos céus e astronomia e explicações físicas, não, nada disso. Ela acredita que os seus santos a protegem, ela acredita em um Deus, ela acredita no mundo. Então ela é muito mais simples. E quem me dera ser como ela. Ótimo. Mas aí ele dá um passo além. E ele fala, que mané tia, né? Que Santa Bárbara o quê? Né? Existe um modo mais simples ainda que a existência da minha velha tia, que não faz indagações físicas, quânticas, sei lá, sociológicas sobre a Santa Bárbara. Simplesmente acredita em Santa Bárbara. Existe uma etapa maior de simplicidade, que é o quê? Que é a existência da flor. A clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. As árvores e as plantas, elas chegaram a um nível tão superior, e superior aqui é simplicidade, né, que elas nem poderiam construir santos, nem anjos, nada disso. Okay? Bom, e aí ele não quer mais ser a tia, ele quer ser como uma planta, né? E no final ele fala o seguinte, e eu pensando em tudo isso, fiquei outra vez menos feliz. Fiquei sombrio e adoecido. Pior ainda do que lá no começo, né? Então, olha lá. Ele estava aqui, o homem que não consegue pensar em acreditar em Santa Bárbara. Ele estava pensando na tia dele, que está aqui no maior nível de simplicidade. Ele fala um pouco sobre a tia dele, depois ele vai para um maior nível de simplicidade ainda. Então imagine os 3 níveis aqui, que é o nível das plantas, né? Quando ele fica mais deprimido ainda, que no começo ele percebe que na verdade ele está no nível abaixo de todos esses. Por quê? Porque ele está pensando sobre tudo. Ele está pensando sobre as plantas, sobre a tia, sobre ele mesmo. Então é uma grande... ele está próximo demais à filosofia. Ele está próximo demais à doença do pensamento, né? Bom, então só algumas observações. Eu acho que eu comentei tudo, do simples ao perfeito simplíssimo. A gente já conversou sobre isso. A minha bateria está acabando. E eu já falei sobre coisas piores do que ser ele mesmo, né? Pendendo para a ciência, a psicologia, a filosofia, toda essa teoria aqui. Eu não quero que a minha câmera apague tudo que eu conversei até agora, então eu vou abrir um outro vídeo só para reler esse poema.